Olá, vamos conversar hoje com o Evandro Roman, que é o nosso grande amigo. Nós nos cruzamos várias vezes aí ao longo dos caminhos, aí, não é, Evandro? Sem dúvida. Isso. Ele foi coordenador do curso de Educação Física, dirigiu o Centro Internacional de Estudos Científicos Aplicados ao Hábito de Futebol na Faculdade Acirux, nossa famosa FAG, em Cascavel. Foi secretário de Esportes do Estado do Paraná, árbitro da CBF e FIFA, e hoje é o nosso deputado federal, não é, Evandro? E o que você pode falar assim sobre o Evandro Roman? Olha, primeiramente, deputado Coronel Lee, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando. Conforme você mesmo disse, por muitas vezes nos encontramos em outros campos da vida e agora estamos no campo da política. Mas o que eu diria, o Evandro Roman é uma pessoa ao qual nasceu no Rio Grande do Sul, com 4 anos de idade, vim morar numa cidade próxima aqui, que é a cidade de Céu Azul. Depois morei em Marechal Cândido Rondon por 4 anos, tive a oportunidade de estar na Unicamp, fazendo meu mestrado, meu doutorado em Educação Física, na área que eu escolhi. E no século passado, lá no final do século passado, em 99, vim morar aqui em Cascavel. Então, eu me considero um cara muito tranquilo, gosto de realmente as estruturas mais serenas e tranquilas possíveis, mas nunca deixar de perder o foco naquilo ao qual você almeja, no que você tem e principalmente nessa função política você trabalhar com o interesse público. Uhum. E nós somos agora, sabe, nós somos figuras públicas, né? Somos, queira ou não queira, somos figuras conhecidas, né? Nós temos várias situações que a gente, uma situação a gente pensa assim, na outra você tem que pensar assado. Isso é uma coisa normal, né? Você tem um aliado aqui que amanhã vai ser seu oponente lá, exatamente por causa das matérias, né? Claro. Matéria você não concorda comigo, na outra também concordo com você e assim vamos indo, né? Mas nós somos, aí agora essa é a grande moda do momento, a tal das fake news, as grandes agressões que nos vêm, nos fazem, etc. Mas naquela situação que você votou para investigar o ex-ministro Sérgio Moro, aquela situação ali e agora com a saída dele desse mesmo ministério, o que você pode nos falar sobre isso? Primeiramente, eu tenho sempre uma análise que eu falo assim, ó, você tem suas teses, né, eu tenho as minhas teses, cada cidadão tem a forma de entender. Eu acho que o importante em um debate político, seja ele o cidadão, nós que temos mandato, é nós defendermos e acreditarmos nas teses que nós temos. Então, a partir do momento ao qual lá atrás eu defendi a tese de assinar essa CPI, ela tinha 2 conjunturas. A primeira, eu falo que é a da Lava Jato, que era uma ação ao qual eu sempre tenho aquela ação de quem não deve não teme, quer dizer, se você tem medo do que você é porque você deve algo. Então, eu tinha sempre a clareza, a certeza que não havia problema nenhum. E a outra que era um gancho de nós buscarmos, na época, a ação junto ao Intercept e à Vaza Jato. Então, foi uma ação muito bem pensada. Por que isso? Porque nós tínhamos informações internas dentro da Câmara dos Deputados, nós sabíamos trabalhar com essas informações, essa estrutura de inteligência e que nós sabíamos o que estávamos fazendo na época. De tanto que muitas pessoas, naquele momento, deputado Coronel Lee, acreditavam, dizendo, pô, Roman, tira essa assinatura. Pelo amor de Deus, inúmeras ligações de amigos. E eu sempre posicionei dizendo, assinei consciente, assinei com a responsabilidade de quem sabe o que está fazendo. Então foi dessa forma que eu assinei naquele momento, com a intenção de clarear mesmo, deixar a sociedade tendo este entendimento do que estava ocorrendo, e era uma grande oportunidade na época até para o próprio ex-ministro, agora e também ex-juiz Sérgio Moro, de ele esclarecer. Mas nós também ir para cima das ações ao qual nós tínhamos em relação à Vaza Jato, que todos acompanharam aí do Greenland, né? Quase o nome não sai, né? Em relação à sua investigação. E que nós pudéssemos chegar, principalmente, a uma ferramenta que nós temos, que por muito tempo é o Telegram, né? Então, o Telegram foi nos dado e vendido para nós aqui no Brasil como uma ferramenta extremamente segura. E ele tinha uma plataforma na Rússia que mostrou que não é tão segura assim. Então, esse é o ponto que nos levou. Então, de forma consciente e segura, assinei. Quem acompanhar as minhas manifestações lá atrás vão lembrar muito bem que foi o meu posicionamento claro sobre isso e mantenho até agora, porque eu sabia o que eu estava fazendo.
entendam como quiserem, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Porque informação é tudo, né? E você tinha várias outras informações, que inclusive por estar no olho do furacão lá, que você detinha ali para fazer isso. E para algumas pessoas eu revelei até algumas informações, o Coronel Lee, nós que temos aproximado algumas coisas, quando até nós tivemos a oportunidade de conversar, nós passamos algumas informações de como isso foi construído. Então a informação, e o senhor como coronel, como comandante, sabe que numa estrutura, se você tem a informação, você consegue trabalhar de uma forma muito maior para chegar aos seus objetivos. Nós pegamos hoje o presidente Bolsonaro, ele tem a ABIN, que é a Agência de Inteligência. Então, por que o presidente Bolsonaro hoje ele está com esse desejo, essa vontade toda de ter esse controle sobre a questão do Ministério da Justiça e também a Polícia Federal? Porque ele tem informações privilegiadas que foram trazidas a ele junto à ABIN, mas a ABIN não tem o poder de polícia. Quem tem o poder de polícia de buscar é a Polícia Federal, então, e que é prerrogativa do Presidente da República. Por mais que possam entrar na impessoalidade, na moralidade, tudo bem, se discute isso aqui, eu não sou jurista, eu não entro nisso, mas que a indicação da Polícia Federal é do Presidente da República, ninguém discute. Ministério Público Federal é uma indicação interna, mas mesmo assim o presidente Bolsonaro fez a indicação. Porém, esse ponto é uma das ações assim que não se discute. Eu acho que o que pegou foi alguma interpretação jurídica e que eu deixo isso para o campo jurídico. Senão, eu quero estar no Legislativo, quero estar no Judiciário, quero estar no Executivo. E nos cabe hoje a função do Legislativo. Em relação à questão dos fake news, deputado Coronel Lee, fake news é o seguinte, eu acho que é a forma mais sorrateira e barata de alguém se esconder por detrás de algo que muitas vezes, no tete-a-tete, ele não tem coragem de falar. Então, ele cria subterfúgios de falar algo, muitas vezes na passionalidade daquele sentimento que ele tem, e isso leva ele a cometer um monte de besteiras. Várias pessoas que tiveram críticas naquele momento, eu fico imaginando hoje, não é do meu perfil de ficar atacando, mas qual é o posicionamento dessas pessoas que na época tiveram, e foram inúmeras pessoas, ataques, tá? E agora olha e diz, olha, o que fazer? Por quê? Porque o tempo mostrou realmente algumas ações. Essas pessoas vão atacar o Bolsonaro, essas pessoas vão ficar com o ex-juiz Sérgio Moro. Qual vai ser o posicionamento dessas pessoas? Então, eu acho que essa credibilidade que muitas vezes tem que ser dada ao tempo é o que faz de nós políticos serenos, concentrados, e que o tempo ele vai chegar e vai adequar. Então, fake news hoje, eu falo assim, quem faz parte dos grupos ao qual eu pertenço, para eu passar à frente uma matéria a qual eu encaminhar num grupo, olha, pode ver, eu me manifesto muito pouco, porque primeiro, ou eu tenho certeza do conteúdo que tem, ou eu não encaminho. Agora, tem umas pessoas, umas figuras que eu participo, que não deve ser diferente com o senhor também, coronel, que participar de mais de 200 grupos políticos de um modo geral. Eu participo desde grupos de Curitiba, inúmeros de Brasília, de várias frentes parlamentares, de Cascavel, que é a minha cidade. E eu diria assim, tem umas figurinhas que você vê o fake entrando em 20, 30 grupos, com a mesma informação falsa. Ele é chamado a atenção, a pessoa é chamada a atenção, mas ela não muda. Quer dizer, eu chamo do picareta das redes sociais, que é o cara que ele não tem responsabilidade com o que ele leva. E geralmente a pessoa que ele não tem responsabilidade e comprometimento com a informação que ele leva para um grupo ao qual ele faz parte, pode ter certeza que é uma pessoa que não tem compromisso e responsabilidade com a sociedade também. É verdade. E você sabe que a gente tem a obrigação, a responsabilidade de apertar o sim e apertar o não. Nós estamos, na sua situação, está decidindo a vida de uma nação. Né? Então é muita responsabilidade. E para nessa situação, em particular, da investigação do ex-ministro Sérgio Moro, então tem que ter muita informação para poder fazer. Né? E é coisa que não chega na ponta. Aqui não chega, mas as pessoas vão duramente criticar. Isso. E você tem que clicar com a sua consciência. E quando você clica, por exemplo, que você toma uma decisão lá, não pensa o cidadão também que nós estamos cobertos 100% da certeza que nós estamos tomando. Eu me peguei inúmeras vezes em votações, mas inúmeras, talvez acima de 60%, que eu nunca escolhi o que era melhor. Eu escolhi o que era menos ruim.
Tá? Porque da forma que eu fosse votar ali, a ação que eu fosse ter, era uma ação ao qual eu escolhia o que era menos ruim. Eu sabia que eu poderia ficar numa divisão da sociedade, mas eu tinha que votar. Ou se acovardar, como muitos escolhem isso, correm das votações, acabam tendo aí, criando alguns cenários, muitas vezes até voltados para a saúde, para alguma coisa, e dizer que não estão votando porque não tem coragem de assumir a responsabilidade. E o eleitor, ele tem que ter a coragem, ou melhor, ele tem que saber o que você pensa. Você tem que colocar a sua digital ali e você tem que ter... O eleitor ele tem que saber o teu posicionamento. Correr é uma ação muito covarde. Talvez seja a mais fácil para o político, mas ele tem que ter o posicionamento dele. A partir do momento que ele tem o posicionamento, ele consegue levar para o eleitor e ele aguenta o ônus, né, de uma votação ao qual um percentual da sociedade não suporta, não aguenta, mas também tem o bônus de uma parte. E nessa informação, na época, pode ter certeza que o que nós trabalhamos firmes com isso foi algo chamado informação. Certo? E até você me lembrou bem, tá? Lembrou bem uma situação tem que tomar cuidado para não correr, para não se acovardar, né? Uma coisa que eu fui muito alvo aqui de crítica é aquela situação dos ex-governadores lá, né? Da aposentadoria dos ex-governadores, tal, falaram que eu corri e tal, covarde. Rapaz, correu que nem rastilho de pólvora, né? E eu não tinha corrido. Coincidiu que 30 dias antes eu estava numa reunião com as cooperativas, aqui, com as grandes cooperativas. Mas e quem é que vai acreditar? De qualquer maneira, em seguida, nós entramos, pegamos alguns deputados e entramos no Supremo Tribunal. Com ação, eu lembro. Com ação. Isso e dia 5 de dezembro, agora, do ano passado, ganhamos, não sei porque votou, que julgaram tão rápido, não sei. Mas nós entramos. E o Supremo Tribunal nos deu o feedback, nos deu o julgamento, cópia, lá, está aqui, deputado, está devidamente julgado. Eles não têm direito à aposentadoria, o ex-governador, por ter trabalhado 10 meses, 11 meses, 2 anos, 4 anos, etc. E já foi para o Estado, para o Executivo, para cortar o salário deles. E isso, eu digo assim, o senhor falando agora, eu lembro desse episódio e que teve talvez mais resultado nessa ação junto ao Supremo Tribunal do que a própria votação no plenário. Mas eu também já tive situações assim, que eu estive em viagens para fora do país e tiveram votações, e eu mesmo justificando, dizendo, olha, gente, eu estou em missão aqui nos Estados Unidos, estive recentemente uma na Sérvia, e era um destaque da reforma da Previdência, nossa, o mundo caiu sobre mim, mas na hora eu mandava até a minha localização de onde eu estava em Belgrado, né, mostrando, dizendo, olha, eu estou fora, não me entendam mal. E a trabalho. E a trabalho, missão oficial da Câmara dos Deputados. Eu sou membro do Parlamento Internacional, o mundo todo tem um parlamento e são 6 deputados que fazem parte, eu sou um deles. Estamos lá, estava Rubens Bueno aqui do Paraná também, nós estamos com deputados de São Paulo, nós estamos com deputados de Minas, são 6. Mas a gente acaba apanhando, mas as pessoas acabam não entendendo que você também existe vida parlamentar fora do parlamento. Né? E essa vida parlamentar, muitas vezes, são as viagens que você acaba tendo que fazer e que você, muitas vezes, não está nem com vontade de ir, mas veio naquele momento e você tem que cumprir a missão junto às ações. E eu tenho certeza que aconteceu o mesmo, ainda mais se falando em cooperativas, o que isso representa para nós do oeste do Paraná, pois é. Eu acho que dispensa qualquer tipo de comentário. Pois é, e daí você vê, e o pessoal, os leigos, ou maldosamente já intencionados, eles divulgam isso aí uma velocidade gigante, mas essa do Supremo Tribunal não divulga nessa velocidade, claro. Até porque muita gente não está sabendo. E também, o que eles fazem maldosamente? Falam, deputado só trabalha aí 2 dias, 3 dias, semana? Não, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana. Por quê? Os momentos de votação são os mais rápidos ali. O resto do trabalho, eles não contam como trabalho. É que existem algumas crendices dentro. As pessoas, elas muitas vezes não querem buscar, ou por preguiça, ou no ouvir falar, as redes sociais. Deputado se aposenta com tanto tempo, desde 5 de outubro de 88 não existe mais isso, existe. Acabou, não tem isso. O deputado trabalha. Eu digo assim, eu parei
rebater a situação. Também nunca fui muito de rebater, né? Eu sempre fui, quanto mais criticado, mais cedo eu acordo, mais tarde eu deito para trabalhar e tento produzir cada vez mais. Quando a crítica, ela me impulsiona. Era uma das ações que eu tinha dentro de campo, como árbitro da FIFA que eu era, que eu crescia quando aquele negócio, o caldeirão vinha contra aquelas coisas, então você crescia naquele momento. E é o que eu levo hoje para a política. Eu procuro crescer nas adversidades, eu procuro crescer na crítica, eu procuro crescer. Então, toda vez ao qual eu recebo uma crítica, pode ter certeza que no dia seguinte, 10 minutos mais cedo, estou acordando para tentar mostrar. Primeiro, refletir sobre ela, né? Refletir sobre a crítica, não, mas dizer, olha, se depender de mim, não é isso. Né? Se depender de mim, eu vou agir diferente e é dessa forma que eu procuro levar a vida aí. Eu tenho certeza na sua estrutura, e primeiro da descendência japonesa que tem, né, dentro de uma linha metódica, e também da estrutura militar, que vem desde berço. Seu pai também foi militar durante muito tempo. Essa estrutura de hierarquia e de acreditar na força do trabalho, na ação, é muito forte dentro do que nós nos conhecemos. Eu tenho certeza que cada vez mais ainda. É verdade, mas é admirável a sua postura, assim, de calma, de pensar assim. Eu já escolho uma espada aqui, então, deputado, então quer dizer que você é pré-candidato à prefeitura de Cascavel, então? Li, eu digo assim, sou pré-candidato, eu tomei essa decisão entre final de 2018 e início de 2019. Sou pré-candidato, sim, vou disputar as eleições, mudamos de partido. Sou hoje presidente estadual do Patriota no estado do Paraná, justamente com essa postura realmente para assumir. E eu diria, o eleitor é o que vai estar definindo, mas eu tenho notícias e rumores que o senhor também é pré-candidato aqui em Cascavel, à prefeitura. Eu tenho uma terrível notícia para te dar. Sou pelo PSL e vou ganhar, hein? Isso será fantástico, porque nós vamos ter um excelente debate. E o PSL é um grande partido, uma grande estrutura, e eu tenho certeza que o seu trabalho dentro da convenção, pelo que representa por Cascavel, dentro do PSL, tem tudo para ser aprovado como nome na convenção agora, no mês de julho, como nome para ser pré-candidato. E vamos às urnas, né? Vamos às urnas. Graças à satisfação, nosso deputado federal, Evandro Roman, é admirável a sua postura, parabéns pelo seu trabalho. E vamos nos ver nas urnas, mas é uma situação bem salutar, né? Claro. Então, sabe que as bandeiras que nós levantamos são as mesmas. Claro. E só temos que agradecer aqui o que o senhor tem feito aí pela nação. Muito obrigado, irmão. E eu que agradeço, primeiro pela oportunidade de nós estarmos juntos, fazendo um debate desse, falando sobre um tema tão espinhoso como é este, sobre a questão do fake news, porque muitas vezes quando atinge só o político, o fake news, é aquela história, é um sarro daqui, mas hoje está todo mundo sentindo na pele mesmo o que é o fake news com o Covid-19. As informações, as trapaças, as sacanagens que tem e que o que está acontecendo? Leva o pânico, leva o pavor, leva a insegurança aí para a sociedade. Então, eu acho que o Covid, como vai estar atingindo a todos, né, está mostrando realmente o poder das falcatruas que os fake news têm. E eu tenho a certeza que nós vamos estar, tanto o senhor na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná hoje, como eu em Brasília lá também, nós estamos combatendo. E estaremos aqui, ou eu como prefeito, ou o senhor como prefeito, combatendo também aqui em Cascavel, na oportunidade que nós, como pré-candidato que somos. Se Deus quiser. Nosso deputado federal Evandro Roman e também pré-candidato à Prefeitura de Cascavel. Um forte abraço a todos.